Amém, meus irmãos, graça e paz. Boa noite a todos vocês. Vou estar compartilhando uma mensagem com vocês e logo após a mensagem eu gostaria de cantar uma canção ao Senhor junto com vocês, uma canção bem conhecida. Mas antes nós vamos ouvir um pouquinho da palavra de Deus, desse alimento tão maravilhoso e precioso para nós. Então, gostaria de convidá-los a abrir comigo suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 30, os versos 34 até o verso 38. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de adoração. Vamos continuar falando a respeito desse assunto tão importante na vida de nós cristãos, né? Porque tudo aquilo que você faz é adoração a Deus, né? Então, acompanhem comigo a leitura do texto. Êxodo, no capítulo 30, verso 34 ao 38. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: estoraque, ônica e gálbano, e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa a parte dele até virar pó, e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância, será eliminado do seu povo, ou do meio do povo. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus amados irmãos, algum tempo atrás eu ouvi uma história a respeito de um pastor que ele foi assumir uma igreja numa área rural. E essa igreja não tinha muitos membros. E um desses membros era um homem já de idade que morava um pouco longe dessa igreja. E era um homem muito bravo, estressado, mas ele fazia parte daquela igreja. E o pastor então sente falta desse homem e vai até a casa dele para fazer uma visita, né, para ver como que ele estava. E quando ele chega lá, era uma época de frio intenso, e ele entra dentro de casa, da casa desse homem. Na sala havia um forno a lenha, né, que esquentava a casa durante o inverno. E o pastor estava sem jeito de como falar: viu, irmão, por que você está longe da igreja? Por que você não está indo mais? E ele não conseguia achar meios para iniciar esse assunto com esse homem. Então, de repente, num estalo, ele tem uma ideia. Ele vai até o forno, aquele lugar onde as brasas estavam incandescentes. Ele pega uma brasa e deixa ela fora, na beirada. E a brasa, pouco a pouco, começa a perder aquela incandescência, o seu calor. Ela começa novamente a escurecer e a virar um carvão. Então, o homem entende. Ele fala assim: pastor, eu compreendi. Eu compreendi o que acontece quando eu me afasto da igreja ou da comunhão com os outros irmãos. Eu me esfrio. E eu deixo de dar a Deus a adoração que Ele merece. Então, meus amados irmãos, partindo dessa ilustração, eu gostaria de falar com vocês nessa noite a respeito de você não permitir que a adoração afaste do seu coração. Que você continue numa adoração concreta e sempre a Deus. Saiba que aquela frase que muitas vezes a gente já ouviu outras pessoas falarem: eu posso buscar a Deus em casa, eu posso adorar a Deus em casa, é verdade. Mas também a gente precisa dessa vida de igreja, dessa adoração junto com o corpo
a Deus. Meus amados irmãos, a gente não consegue sobreviver na vida cristã vivendo uma vida além da igreja. Eu posso buscar a Deus em casa, adorar ao Senhor em casa, ler a minha Bíblia em casa, acessar o YouTube e acompanhar um culto, um tempo de oração pela internet. Mas nada se resume quando você está junto com a igreja, com o corpo. A adoração coletiva, ela é importante porque ela edifica uns aos outros. Nós iniciamos o culto aqui, a irmã orando, vieram os outros irmãos, cantaram canções, o outro irmão veio ler um texto. Tem algumas outras oportunidades que os irmãos vêm e contam alguma coisa boa que aconteceu com eles. Tudo isso edifica e é adoração a Deus. A palavra, ela fala, né? Falar entre vós com salmos, cânticos, hinos espirituais. Então, aquilo que você constrói na sua casa, buscando a Deus, e quando você traz isso que você construiu lá no seu dia a dia para a igreja, para somar com aquilo que vai ser oferecido a Deus aqui, nós chamamos de culto coletivo. Ou seja, mesmo que você esteja aí no seu lugar e você às vezes não vem aqui à frente ler um texto, cantar uma canção, orar, quando você abre a sua boca, quando você levanta as suas mãos, quando você se dispõe a adorar ao Senhor, aí onde você está contribuindo para o culto a Deus. Quem está aqui à frente, quem canta, quem prega, quem ora, quem traz uma mensagem aqui, ele não faz o culto sozinho. A gente soma juntos. Esse tempo aqui, não é só eu que estou anunciando a mensagem de Deus. Eu estou anunciando, mas você está recebendo. E quando você dá glória a Deus, quando você sente, Deus, essa palavra está aqui, está batendo aqui forte. Irmãos, eu estou somando junto com você para uma adoração mais genuína a Deus. Não existe regras, né? Existem alguns modelos, o culto ele precisa ter uma ordem, mas não existe regras. Quando você levanta suas mãos, quando você adora e glorifica a Deus, quando uma canção você canta junto com quem está ministrando, você está somando para o culto. E isso faz com que a gente seja unido. É assim, meus amados irmãos, cada culto público anuncia uma mensagem pública a respeito de Deus, tanto no reino físico quanto no reino espiritual. A palavra fala que Cristo falou assim: Pai, eu não desejo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor mantenha eles no mundo e que eles possam ser um, para que o mundo creia que o Pai me enviou. Ou seja, meus amados irmãos, não é só ser unido em estar junto aqui, sabe? Mas participar junto desse tempo aqui. Muitas vezes a gente fala assim, não seja um espectador, não fique só acompanhando o que está acontecendo aqui. Participe, dê o seu aleluia, bata a sua palma, cante junto a música. Tudo isso você está declarando além do é só mais um culto, mas é uma proclamação pública. Nós estamos dizendo, quando nós nos unimos em uma só voz, em uma só mente ou coração, nós estamos falando, o Senhor veio e Ele resgatou as nossas vidas. É por isso que nós cantamos, é por isso que nós damos o testemunho daquilo que Ele tem feito, é por isso que de nós brota gratidão por aquilo que o Senhor faz no nosso dia a dia. Amém? Então, não é só quem está aqui à frente conduzindo o culto, cantando ou pregando a mensagem que faz o culto. Muitas vezes nós que estamos aqui à frente, em algumas outras igrejas, nós somos facilitadores para que as pessoas que estão acompanhando tenham uma oportunidade de acessar o trono de Deus, do Pai. Não é pelo nosso meio, não é nós que levamos vocês a Deus, mas é o nome de Cristo, a pessoa de Cristo. Mas eu contribuo dando a minha participação para que esse momento aqui seja criado um ambiente de adoração. Então, aquilo que você faz no seu dia a dia, no trabalho, em casa, visitando alguém,
tudo isso é adoração. Aquilo que nós fazemos aqui dentro da igreja, cantando, compartilhando um texto bíblico, são expressões de adoração, ou seja, da gratidão que está dentro de nós. Música por si só não é adoração, mas ela é uma expressão do coração daquele que está cantando a canção. Sobre o que ela fala? Ela fala sobre exaltar a Deus, ela fala sobre confiar em Deus, ou seja, é uma expressão do meu coração através da música, e isso reflete uma adoração a Deus. Amém? Vocês conseguem me compreender? Aleluias. Partindo deste ponto, eu gostaria de falar a respeito de 3 qualidades que a adoração precisa ter. Existem várias, irmãos, mas eu gostaria de citar apenas 3, usando como exemplo o texto que nós lemos. Aqui, o Senhor ele está coordenando, ensinando o povo como deveria ser oferecido os sacrifícios, as ofertas no templo, no tabernáculo. Como que deveria acontecer a adoração, aquilo que eles iriam fazer dentro do templo. E aqui, nessa parte específica, o Senhor ensina a Moisés como deveria ser feito o incenso. A gente sabe que na Bíblia, muitas vezes o incenso é um exemplo de uma oferta que é oferecida a Deus. Muitas vezes nós usamos o incenso como exemplo de oração. Aquilo que a gente ora sobe como perfume agradável diante de Deus. Muitas vezes é adoração, porque quando eu oro, quando eu canto, quando eu trago uma palavra, é adoração a Deus. Amém? Uma simples oração em direção a Deus é adoração. Então, partindo desse ponto, o Senhor fala com ele dizendo novamente: disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências. E a primeira que ele cita, estoraque. Meus amados irmãos, a composição do incenso que iria ser oferecido a Deus contava com essa estoraque. E olha só, nada na Bíblia, os elementos que contém nela, todos têm um significado. E por que Deus falou que deveria ser essa daqui, estoraque, ônica e gálbano? Primeiro, estoraque. Olha só, gente, essa era uma planta, uma árvore, que dela saía uma resina que ela pingava como gotas no chão. Então aqueles que iriam até essa planta, eles deveriam colher essas gotas dessa resina e juntar para que fosse preparado o incenso. Quando você vai estudar um pouquinho a respeito dessa planta, para que ela produza a gota e essa resina, ela não pode ser perfurada, ela não pode ser rasgada. Dessa planta aqui, essas gotas, essa resina, produzia espontaneamente. Quando alguém chegava até a planta, rasgava ela ou tentava tirar a força, a resina não saía. Ela se trancava ali dentro e ela não produzia este elemento. Esse aqui é um exemplo de que a adoração que nós oferecemos a Deus, ela precisa ser espontânea, voluntária. Você não pode ser forçado a adorar a Deus. Você não pode ser obrigado. Isso deve ser espontâneo do seu coração. A palavra ela fala que Deus ele não está procurando adoração, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essas qualidades, irmãos, é de quem deseja oferecer a Deus algo voluntariamente, espontaneamente, assim como Deus fez. Ninguém obrigou Deus a oferecer o Filho dele por nós na cruz. Ele fez por amor espontâneo, voluntariamente. E eu e você usufruímos desse sacrifício. Da mesma forma como Deus ofereceu algo por nós, espontaneamente. Eu devo oferecer a minha adoração, o meu louvor, a minha gratidão voluntariamente, espontaneamente.
Eu sei que em alguns momentos nós que ministramos aqui na frente as canções, né? Eu canto, eu toco. Eu sei que muitas vezes a gente fala assim: agora levante as mãos, agora cante junto essa parte, agora feche os seus olhos, dobre os seus joelhos. Eu sei que muitas vezes a gente faz isso para conduzir a adoração, mas a gente não faz isso no sentido de obrigar você, mas de facilitar a expressão que o seu coração está querendo dar a Deus. Amém? Então, quando você canta, quando você ora, quando você adora, a primeira qualidade que você precisa desenvolver na sua adoração, ela precisa ser voluntária, meus irmãos. Ela precisa ser espontânea. Não pode ser algo forçado. Assim como esse elemento saía dessa planta em gotas, espontaneamente, assim deve ser a nossa adoração ao Senhor. Amém? Aleluias. Uma outra planta, e na realidade essa aqui não é uma planta, mas um outro elemento, é ônica. E olha só, o que era esse elemento? Era, queridos, uma concha de um marisco. E para obter esse elemento, era preciso acessar as profundezas do mar, encontrar essa concha para aliar ao incenso que ia ser produzido. É um exemplo de que a nossa adoração ela precisa ter profundidade. Já ouviu aquelas pessoas, ou você já viu aquelas pessoas que sempre fica no superficial, nunca se entrega de fato, nunca se aprofunda de fato? Quando a nossa adoração se resume somente nesse daqui, meus irmãos, no meio termo, na normalidade, e a gente não acessa o profundo da adoração a Deus, não há edificação, não há louvor genuíno. Então, quando a gente fala disso daqui, eu não consigo mensurar a qualidade da sua adoração, porque eu não consigo olhar para dentro de você e falar assim: aquele irmão ali hoje não está buscando a Deus, aquele irmão ali hoje não está oferecendo uma entrega a Deus. Eu não consigo, porque eu não olho dentro de você, mas você sabe quando você de fato se entrega a Deus. A gente não consegue olhar para a sua individualidade, mas lembra quando eu falei assim que aquilo que você faz soma com o culto? Lembra? Ou seja, quando você não dá a sua contribuição, o culto não atinge o seu ápice de adoração a Deus. É por isso que muitas vezes a gente percebe quando o ambiente espiritual não está de fato preparado, porque a igreja no coletivo não se engajou na busca. Eu sei que a adoração muitas vezes a gente faz aqui, ó, entre Deus e eu, né? Eu não sei se eu falei correto agora, entre mim e Deus, mas quando soma no coletivo, quando a igreja consegue acessar essa profunda adoração, essa profunda busca por Deus, algo diferente acontece. Tem cultos, irmãos, que a gente não precisa falar o que as pessoas precisam fazer. Elas chegam, elas oram a Deus, elas se dispõem, e a gente sente quando Deus realmente está habitando em meio aos louvores do povo. A gente consegue. A gente que é íntimo de Deus e a gente que sente uma necessidade mais profunda de Deus, a gente consegue perceber quando o culto foi profundo, quando foi espiritual, quando foi quente. Não estou eu não falo que precisa ter uma multidão adorando a Deus. Um culto profundo, às vezes precisa só de 2, 4, 5, mas que essas pessoas estejam de coração naquele lugar, que elas queiram estar ali, que elas queiram dar aquele tempo a Deus. E isso acontece quando eu e você, nós nos dispomos juntos a buscar essa profunda adoração. Amém? Então, se eu fosse dar um conselho aqui, não fique nesse raso. Meus irmãos, não molhe só os pés no rio de Deus, mas deixe-se encharcar, mergulhe no rio. Ezequiel fala, né, que tem aqueles níveis que ele foi avançando,
né, que chegava ao pé, os joelhos, e quando ele atingiu aquele nível mais profundo, ele não conseguia mais alcançar ali o raso, ele não conseguia mais pisar, porque ele foi tomado por esse rio e já encobriu todo ele. Ele mergulhou, ele foi além. Então, não se contente em só pouco, porque Deus é um Deus infinito, meus irmãos. A gente vai passar a eternidade mergulhando na profundeza do conhecimento de quem é Deus. E por que não começar agora? Por que não buscar isso agora? É hoje. Então, cada culto, ele precisa ser preparado por mim e por você. E eu começo a prepará-lo durante os meus dias em casa. Quando eu, na minha casa, busco ao Senhor, eu leio a palavra, eu coloco uma música e eu canto, adoro junto. Eu faço o meu culto individual. Daí no sábado e no domingo, eu vou para a igreja já abastecido para dar algo a Deus, e isso vai refletir no coletivo. E isso é poderoso, irmãos. Os anjos não têm o privilégio que nós temos. Eles adoram a Deus 24 horas por dia, uma canção ininterrupta. Mas eles são feitos para aquilo, para adorar. Nós temos o poder da escolha, e é por isso que a nossa adoração é tão poderosa quando nós escolhemos adorar a Deus. É poderoso quando seres que têm liberdade de poder estar adorando qualquer outra coisa, eles escolhem adorar o Criador do universo. Não há poder maior na adoração do povo de Deus quando nós nos unimos em adoração, meus irmãos. As muralhas caem, as barreiras se desfazem, o engano cai por terra e Deus é glorificado quando eu e você adoramos a Ele junto, na sua individualidade. Mas ela precisa refletir no coletivo, ela precisa ser mostrada, né? Nós damos um anúncio público através da nossa vida sobre quem é Deus. Fazemos isso também através de tudo isso que acontece num culto. Amém? Estão comigo ainda? E temos um último elemento chamado gálbano. Esse aqui, meus amados irmãos, para colher a resina dessa planta, daí de fato iria precisar fazer riscos na planta para que criasse um caminho para que essa resina fosse tirada. Isso aqui, meus amados, é um exemplo de quebrantamento. O que a Bíblia fala a respeito de um coração que se aquebranta? Que o Senhor está perto, que o Senhor está do lado. O Senhor não rejeita um coração quebrantado e humilde. Então, quando eu chego num culto e eu rasgo a minha vida, meus irmãos, eu rasgo o meu coração para Deus, como os irmãos estavam aqui e eles falaram, independente de como você está, independente de como você chegou, abra o seu coração para Deus, algo poderoso vai acontecer, independente de como você esteja. Meus amados irmãos, muitas vezes nós adoramos a Deus vivendo o pior momento da nossa vida, passando a maior luta, enfrentando o pior dos desertos, e ainda assim nós escolhemos adorar a Deus. Isso é sinal de quebrantamento. Você está falando assim, olha, independente daquilo que aconteça, a minha adoração sempre vai ser direcionada a Deus. A canção que os irmãos estavam aqui cantando, ainda que, não deu fruto, ainda que a oliveira minta, ainda assim que não haja gado nos currais, fruto na vide, todavia eu me alegrarei, eu adorarei, independente das circunstâncias, porque um adorador não é movido pelas circunstâncias, mas ele é movido pelo Deus que o guarda, que guia, que orienta a ele. Então, quando eu adoro a Deus, preste atenção nisso, quando eu adoro a Deus por aquilo que Ele pode fazer, não por aquilo que Ele é, a adoração não é genuína, não é espontânea, ela é interesseira. E eu não aconselho você simplesmente só buscar o favor e as mãos de Deus. É poderoso isso, Ele tem milagres, tem bênçãos para nós, mas busque Ele por quem Ele é, porque então, meus amados irmãos,
as bênçãos vão ser acrescentadas sem aflições. E no tempo certo, meus amados irmãos, quando eu busco Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que as mãos dEle têm para me oferecer. Essa é a adoração genuína. Então, muitas vezes, meus amados irmãos, nós vamos mover algo no reino espiritual quando nós nos aquebrantamos. E isso aqui, eu digo a vocês que não só em algumas igrejas, mas nós temos visto no mundo, a adoração a Deus está se tornando algo irrelevante. Muitas vezes as pessoas estão indo para a igreja para buscar entretenimento. E não é isso que Deus espera do povo dele. Deus espera que o seu povo esteja com o coração espontâneo, com o coração quebrantado, com o coração em profundidade na busca por Ele. Porque sempre foi assim. Sempre foi assim. O povo de Deus, eu sei que muitas vezes a gente acompanha as histórias bíblicas, a gente vê alguns momentos o povo de Deus largando Deus, correndo para longe. Mas a gente também vê que em outros momentos, o povo de Deus se reunia diante dos sacerdotes para ouvir a palavra, para adorar a Deus, para se arrependerem, para se aquebrantarem e pedirem, buscarem o perdão e o favor de Deus. E quando isso aconteceu, Deus não veio? De maneira alguma. Deus veio, curou a terra deles, sarou o povo, trouxe cura, trouxe libertação, porque o povo se dispôs a adorar. Em muitas batalhas, o povo de Israel só venceu porque havia adoração à frente dos exércitos. Os levitas iam tocando os instrumentos e cantando, adorando a Deus, para que o povo pudesse lá na frente vencer. Quando Davi, algum tempo já distante, ali da Arca da Aliança, ele resolve trazer novamente a Arca da Aliança para Israel. Davi ia à frente do cortejo, dançando e adorando a Deus, e o povo junto com ele, meus amados irmãos. A ponto que a gente acompanha o texto bíblico, de uma das esposas de Davi pegar e achar aquilo ridículo. O rei na frente da arca, dançando, quase sem roupa, adorando a Deus. E ele fala: ainda mais eu me humilharei e me entregarei diante do meu Deus. Adoração genuína, profunda, espontânea. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Para concluir, duas coisas eu gostaria de ressaltar. Quando Deus fala que Moisés ele deveria juntar essas essências, a estoraque, ônica e o gálbano, e ele diz assim no verso 34, junte tudo isso com o incenso puro, todos em quantidades iguais, faça um incenso de mistura aromática. Então eles deveriam misturar todas esses elementos e encerrar com algo. E levará sal e será puro e santo. Por quê? A gente sabe que o sal na antiguidade ele era algo que era usado para conservar as coisas. E aqui Deus fala: e junte a essas especiarias, a esse incenso, o sal, para ser conservado. Lembra quando no início eu falei para você não deixar com que a adoração suma, desapareça de dentro do seu coração? Como que nós conservamos a adoração? Trazendo os elementos que faz com que a nossa vida de adoração seja conservada. Santidade, meus irmãos. Quanto mais santo eu for diante de Deus, mais a minha adoração produzida para Ele será pura. A Bíblia fala, que teve uma certa vez um homem que trabalhava no templo, que era a obrigação deles oferecer todos os dias um sacrifício ao Senhor, e esse sacrifício deveria ter o fogo específico que Deus lançou no templo para ter esse fogo. E um belo dia esse homem vai e oferece um sacrifício a Deus usando um fogo estranho. Não era um fogo que tinha sido conservado puro, era algo adulterado,
não era verdadeiro. E esse homem, o sacerdote que ofereceu esse fogo, ele morre instantaneamente. Ele perde o seu ofício. Isso, não digo que isso vai acontecer com a gente, mas todas as vezes, meus amados irmãos, que eu ofereço algo que Deus não gerou em mim para dar a Ele, que a fonte seja Ele, eu morro pouco a pouco na minha vida espiritual. Quando eu ofereço sacrifícios que não são santos a Deus, que são adulterados. Quando a minha adoração ela não é santa, genuína, quando eu trago outros elementos externos da palavra, da vida que nós devemos ter com Deus, e eu alio a isso, eu começo a morrer espiritualmente. A palavra também fala aqui no final, olha só, que ninguém deveria usar esse incenso em benefício próprio. Isso é um exemplo também. Adoração, meus amados irmãos, é só a Deus. Só Ele é digno de ser adorado. O homem não merece louvor. Eu não mereço louvor. Eu não mereço adoração. Quando eu adoro algo que não é Deus, isso se torna um ídolo. E eu começo a oferecer louvores a um Deus estranho. E muitas vezes a gente precisa tomar cuidado, porque nós, às vezes, oferecemos adoração a nós mesmos, quando nós pensamos mais em nós do que nas coisas de Deus. Quando nós buscamos mais honra para nós do que honra para Deus. Quando nós buscamos mais glória para nós do que para Deus. Não faça isso, meu irmão. Adoração é só para Deus. Então, tudo aquilo que você produz no seu dia a dia, sempre tribute glória a Deus. Quando você fizer algo bom, que as pessoas venham te honrar e reconhecer, receba os elogios, mas dentro de você saiba, isso aqui é para Deus, é para o Senhor que eu faço isso, é para a glória de Deus. Meus amados irmãos, quando no meu dia a dia eu abençoo alguém, eu perdoo alguém, eu acolho alguém, devolvo a glória para Deus. Porque quem nos dá a condição de ser bons, de fazer tudo isso, é Deus. Nada subsiste fora da pessoa de Deus. Por isso tem aquela canção, né? É tudo sobre você ou tudo sobre Deus. Na história do mundo e também nas nossas vidas, meus amados irmãos, tudo vai convergir para Deus. E precisa ser para a glória de Deus. Então, eu falei a vocês nessa noite que a nossa adoração precisa ter pelo menos 3 qualidades. Primeiro, ela precisa ser espontânea, voluntária. Segundo, ela precisa ter profundidade. Ela precisa ter algo mais profundo. E terceiro, ela precisa ter quebrantamento. Então, existem muitas outras, mas que eu e você, meus amados irmãos, vivendo diante de Deus, possamos desenvolver essas qualidades. Porque a vida de adoração a Deus, ela não se resume só nesse momento no templo, e ela também não se resume só nos momentos que eu estou em casa. Não tem divisão entre casa e templo, ou secular e sagrado. Para nós que somos cristãos, que fomos alcançados pelo sangue de Cristo, tudo que nós fazemos, desde assistir um filme, assistir uma série, precisa ser feito para a glória de Deus. Então tome cuidado com aquilo que você permite que os seus olhos vejam, que os seus ouvidos podem ouvir. Tome cuidado com aquilo que penetra a sua mente, o seu coração. Porque tudo aquilo que entra dentro do homem, o homem vai produzir algo com isso, não vai? Então, pode ser que se durante os meus dias eu se encha de tudo aquilo que não é bom, quando eu for dar algo a Deus, quando eu for criar algo a Deus, não vai ser genuíno, vai ser corrompido. Então, tudo que o crente faz, desde acordar cedo, limpar a casa, ir para o trabalho, ir ao mercado, lavar a roupa, lavar a louça, tudo, meus amados irmãos, exatamente tudo, deve ser
adoração a Deus. Por isso que tem aquela frase, né? Adoração como estilo de vida. Ou seja, uma vida inteira devotada a dar glória a Deus. Que assim possa acontecer conosco, amém?